Olá, bem-vindos ao canal República. Hoje estamos em simultâneo com o novo canal Portugal TV, que eu aconselho a ir ver e a ouvir, dedicado especialmente às comunidades portuguesas no estrangeiro. Recebemos hoje o deputado e candidato a deputado pelo Círculo da Europa, o Sr. José Dias Fernandes. Bem-vindo. Muito obrigado pelo ter aceito o convite. José, e nós podemos tratar por tu, já nos conhecemos há uns tempos. Tens um grande passado de imigrante, não é? Há muitos anos que andas lá fora, como se costumava dizer no antigamente. Já passa meio século. Mais de meio século. E desta vez decidiste entrar na política. Explica-nos lá um bocadinho porquê. Aliás, eu decidi entrar na política é muito fácil. Como passei a minha vida toda a carburar de manhã, cedíssimo até à noite, construí a minha vida. O que eu tinha a fazer para mim, penso que já está feito. E decidi aposentar-me. E, ao mesmo tempo, pensei, o que é que vou fazer de positivo? Vou fazer de positivo é ajudar os nossos imigrantes, a nossa diáspora. O que é que eu vou fazer? Vou regressar a Portugal, não me deram a oportunidade de nos dar uma vida digna, como eu me sentisse um português na minha terra. Porque vou já há 40 anos, vou a Portugal e ia a Portugal todos os 15 dias e sentia-me sempre estrangeiro na minha própria terra, mesmo com aqueles colegas que foram meus colegas de escola, quando era pequeno. Eu sei, também passo por isso. Pois. E então o que é que eu digo? Há uma coisa que aqui não está bem. É que nós, desde que imigramos, perdemos 50% dos nossos direitos constitucionais. Certo. E isso vai ter que ser reposto, porque a liberdade não pode ser só para os portugueses residentes. Sim, e não podem pensar nos imigrantes só quando precisam de remessas, não é? Quando dizem... Nós não podemos só ser uma mais-valia financeira para Portugal. Eu sei. Porque nós, os imigrantes, cada vez que lá vamos, somos sempre perseguidos à carteira. Sempre. Mas não temos os mesmos direitos, mas para pagar impostos temos mais direitos do que os residentes. Eu sei. A legislatura que veio de acabar, acabou porque, mais uma vez, os partidos do centrão, não é? Neste caso, desta vez foi o PSD, atolhado com histórias de corrupções e de malfator e sei mais o quê, eu nem quero dizer bem as palavras. Os irmãos gêmeos mais os primos. São todos tudo igual, não é? Portanto, o que é que tu achaste nesta primeira experiência como deputado? O que é que foi importante para ti? Para mim foi, evidentemente, foi uma coisa nova que eu descobri. Descobri a primeira que estava habituado a levantar muito cedo e não compreendia porque é que eu às 6 horas da manhã era o único deputado a estar no meu gabinete. Porque foi habituado a trabalhar cedo. Depois meti-me na cabeça, estou num partido que é um partido que dá voz ao imigrante, dá-lhe a liberdade de expressão, apoia o imigrante. Tem no seu programa um programa completo para que o imigrante se sinta português outra vez, que se pode voltar a sentir português. Quer dizer, a dar-lhe aqueles direitos que a democracia, aquele tiro na gaivota que ficou cá em Portugal, ela ressuscita outra vez e vem então a nós os imigrantes trazer-nos aquela democracia tão desejada que nós nunca tivemos. Sim, estávamos a falar antes de começar a gravar que o facto de ser do Chega, todos os teus, fizeste 17 projetos de lei, não é? 14 apresentados e que infelizmente, visto que vem do Chega, são sempre chumbados, certo? Olha, isto é fácil. Ainda há pouco tempo tivemos uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros a quem o CCP me convidou. O CCP que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. Certo. Tive gente do Conselho das Comunidades Portuguesas que me disse em direto, tu até podes levar os projetos que quiser, em público. Só que vem do Chega, nós votámos contra. Uma vergonha. É uma vergonha. Conselheiro
a das comunidades É portuguesas. uma vergonha. uma É o vergonha. que se passa, infelizmente, hoje em Portugal. É que eu lembro, por exemplo, as portagens, em que era um projeto do Chega, que ninguém queria aceitar. E depois o PS veio por trás, não é? Criou um projeto praticamente igual e lá está. Nós votámos porque era finalmente o nosso projeto e aí ficaram todos contentes. O PS pegou numa bandeira do Chega, Exato. arroubou-a, pegou nela na mão, acionou com ela à janela na Assembleia e o Chega, como é um partido de pessoas de bom senso... E que era finalmente uma bandeira dele, não é? Era uma bandeira nossa. Evidentemente que nós votámos o fim das portagens, porque se o Chega não vota ao fim das portagens, não havia fim de portagens. Foi aprovado com a lei do Chega. É isto que se passa em Portugal. Mas levei outras, como à Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades, levei uma que era essencial para os imigrantes, para os nossos filhos, que era o ensino, um projeto do ensino da língua portuguesa para todos os lusodescendentes, que é o direito que nos dá a nossa Constituição. Inclusive a história de Portugal. O primeiro a ser contra e a votar contra foi o deputado Paulo Pisco, PS. E é representante das comunidades, eleito pelas comunidades. Uma vergonha. É que não é uma vergonha, isto é simplesmente covardia. Mas isto é importante que as pessoas, no dia 18 de maio, porque no dia 18 de maio há mais uma eleição, e já falamos nisso, que as pessoas percebam esse tipo de coisas. Porque isto não basta bater no peito, dizer que somos imigrantes e que andamos lá fora a buscar votos. Aqui, e eu conheço há muito tempo, o Zé é alguém que é verdadeiramente imigrante, que começou mesmo do zero e que tenta defender as ideias dos imigrantes. E sinto porque passei as dificuldades e sei as dificuldades que ainda passam hoje os imigrantes. É, como esta história de nos retirar o Serviço Nacional de Saúde, o médico de família. Isto é um crime. É um crime porque nós só somos bons para enviar para cá as nossas verbas. As remessas. Vai lá o secretário do Estado e abraça toda a gente. Vai o primeiro-ministro, abraça toda a gente. Vai o Presidente da República, vós sois uma mais-valia financeira. Mas nós não podemos só ser uma mais-valia financeira. Claro. Imaginem só um momento, que nós criámos o Banco do Imigrante fora de Portugal e metemos o nosso dinheiro, os imigrantes metem todo o dinheiro deles lá. Empresto entre imigrantes a baixo preço, a baixo custo, a baixas taxas e dizia assim ao governo português. Já ouvi rumores que certas comunidades americanas, nos Estados Unidos, no Brasil, mesmo na Europa, têm com ideias dessas. E isso talvez estivesse a abanar um bocadinho este Portugal. Isto é uma semente, um embrião que foi lançado à terra, está a fazer o seu caminho e isto que sirva de exemplo para os portugueses e para Portugal. Um banco, isto é um scoop que nós estamos a anunciar, seria um banco feito por imigrantes para imigrantes. Para imigrantes, evidentemente. Captando as remessas e dando direitos que talvez, se calhar, os bancos aqui em Portugal não dão, não é? Evidentemente. Ora, evidentemente que 4 mil milhões de euros que nós enviamos para cá são verbas superiores à Comunidade Europeia. Exato. E cá, eu tenho colegas, deputados na Assembleia da República, que me disseram assim, vocês, os imigrantes, vocês não contam. Não contam porquê? Porque nós estamos sempre, queremos chegar ao banco, a Portugal, e ser bem recebidos à porta do banco, pelo gerente do banco. Nós temos que nos deixar disso, mandar para cá o necessário e ficar lá com o excedente, que só assim é que eles nos vão começar a dar valor cá. Pois é que chegamos a uma altura, e eu percebo perfeitamente, aliás, o imigrante, mais de 36 anos na Suíça, é verdade que nós temos essa ideia, uma ideia real, que só contamos para a estatística do Banco de Portugal. No fim do ano, os imigrantes enviaram X, enviaram isto, enviaram aquilo. Mas quando nós precisamos de alguma coisa, e já vamos falar nisso, serviços consulares, embaixadas, que é preciso fazer 500, 600, 700 quilómetros para resolver um problema burocrático, cada vez que nós precisamos, sei lá, de registar um filho, ou se tivermos que fazer... Estamos de acordo, certo, Zé? Estamos. Que seja, não importa que país, seja na Suíça, na Bélgica ou na França, não é? Ou
é longe, ou quando não é longe, temos que ir para lá às 4 da manhã, que é para arranjar lugar na fila. É engraçado. Fala-se muito no programa Regressar. Eu acho que o programa Regressar é das maiores hipocrisias que qualquer Para aqueles que não saibam, explica lá um bocadinho, é aquela ideia no IRS, não é? Dar-lhes um favoritismo. Dão 3.500 euros ao imigrante que regressa. Que regressa, pois, como se fosse isso que ia mudar a vida deles. O problema é que isso até serve para uma certa nova imigração, aquele que imigrou há 1 ano, há 6 meses, e não se adaptou. Certo. Eu vou ao consulado, digo que quero regressar e meto 3.500 Aliás, euros ao bolso. eu digo-vos mesmo outra coisa, que serve, sabe bem para quem também, que eu vi isto no outro dia, por causa de um jogador de futebol. Os jogadores de futebol portugueses que estivessem a jogar no estrangeiro têm essa regalia também, estamos a falar de gente de milhões, tem essa regalia, porque eu vi a propósito de um clube, já não sei, um dos grandes, onde exatamente uma das cláusulas do contrato era exatamente esta ideia de dizer, está bem, depois ainda há aqui este dinheiro recuperado pelo retorno, e fiquei escandalizado, quer dizer. Nós primeiro, o programa Regressar para imigrantes, temos que saber o que é um imigrante. Um imigrante não é aquele que está lá há 5 anos, porque ainda está em sistema de adaptação. Claro. O imigrante que já lá está há 10, 15 anos, que já construiu lá a sua casa, os seus filhos já nasceram lá, esse já começa a ser um imigrante. Certo. E esse, com o programa Regressar, não vai voltar. Claro, não é os 3.500 euros que vai mudar a vida deles. Voltar. Agora, se quisessem que o imigrante voltasse para cá, há uma discriminação enorme. Por exemplo, falámos da Suíça. Há dupla tributação que os imigrantes ainda pagam na Suíça. Ainda a semana passada tive uma pessoa que, por acaso, até é membro do CCP, veio a Portugal vender uma propriedade, taxaram a propriedade em 28%. A mais-valia. As mais-valias. E dos 28% ainda tem que fazer a declaração daquilo que tem lá na Suíça. Quiser, pediram para... Também tem que declarar, quer dizer, pagou aqui em Portugal os 28% e ainda vai pagar na Suíça mais o imposto que vai-lhe ser junto com o imposto do IRS lá, não é? Claro, evidentemente. Agora é inconcebível um reformado imigrante trabalhou a vida toda. Exato. Cortaram o SNS e que venha para cá com a sua reforma e lhe seja cobrado, taxado pelos impostos entre 47% e 53%. Vergonhoso. Vergonhoso. É um roubo de Estado. roubo. Isto não é vergonhoso, é um roubo de Estado. E vou-vos dizer porquê. Eu penso que os nossos governantes nunca souberam fazer contas, é aquilo que eu digo muitas vezes, é gente cheia de diplomas, mas faltam-lhe as equivalências. Faltam-lhe as equivalências. E agora, há uma coisa, é que há milhares e milhares de euros tocados nas contas dos imigrantes reformados no estrangeiro. E que não custaram dinheiro a Portugal, claro. Nada, foi dinheiro ganho lá fora. Se pusessem a taxa do imposto RNH, o imposto de não residente, nos primeiros 10 anos, custo zero. E taxado, por exemplo, a 10% a partir de 10 anos. Sim, claro, era uma regalia. Já era uma regalia que não tinha nada a ser taxado. Agora, aí, os imigrantes reformados vinham para Portugal, traziam as suas verbas, investiam cá em Portugal, faziam trabalhar a construção civil faz trabalhar a fábrica do ferro, do tijolo, do cimento, da tinta, do carpinteiro e por aí fora. É uma mais-valia. Era uma mais-valia financeira e, infelizmente, os nossos governantes aqui só penso a taxar o imigrante, Mas isso fazem isso no contador da luz, no contador da água, fazem isso em todo lado. Zé, estamos a acabar o nosso programa. Dia 18 de maio, mais uma vez, vamos a eleições, e já sabemos porquê, não é? Porque o seu Primeiro-Ministro, temos que dizer a verdade, fez asneira,
e agora está a tentar limpar-se. Mas pronto, é assim a vida. Quais são a mensagem que tu gostarias de fazer passar aos nossos imigrantes? A mensagem que eu quero deixar a todos os imigrantes é que eu levei 14 projetos concretos, apresentei 14 projetos concretos, entre os quais a livre circulação de pessoas e bens, de podermos ter cá um veículo automóvel a mais de 6 meses, porque não faz sentido, estamos na Europa, o francês pode vir para cá e ter aqui um carro 2, 3 anos e ninguém me diz nada, e nós os portugueses... Imigrantes não podem. Enfim. Entre outros, estava a trabalhar num projeto para os nossos imigrantes da Inglaterra, do Reino Unido, que era uma linha marítima de Piltebut a Leixões, para que os imigrantes pudessem e possam vir de carro, com os seus veículos dentro, em vez uma boa ideia, uma excelente ideia. E evitando assim as estradas de França, as estradas de Espanha, perder 3 dias de viagem para cada lado. O Canal da Mancha. Evitando dezenas de mortes, muitas vezes. Isso é verdade, é verdade. E, portanto, vais voltar... Vou voltar à carga. À carga. Se for eleito, evidentemente, vou voltar à carga. Exato. E peço a todos os imigrantes, para nós termos força e esses projetos não forem rejeitados, temos que votar todos Chega. Porque não há nenhum partido que defenda dentro daquele Parlamento... Aliás, nunca houve voz dentro do Parlamento, eu compreendo agora porque é que não houve voz, porque os deputados que fossem do PSD ou do PS estavam ali e andavam na imigração como pastores para nos adormecer. E com a cumplicidade, muitas vezes, daquilo que eu chamo a loja dos 300, que é quem são? Comunicação social, as associações que recebem uns trocados, uns migalhos, e que com essas migalhas sufocam a voz do imigrante. E o único partido que deu voz ao imigrante e no Parlamento foi o Chega. Foi o Chega que lhe deu aquela liberdade de se exprimir e de apresentar os projetos, e com os projetos para a frente. Só o Chega é que nos pode defender. Portanto, votem em massa no Chega para nós podermos ter uma maioria para que possamos, que esses projetos possam ir para a frente. É com essas palavras que eu agradeço teres vindo aqui ao canal. Como eu vos tinha dito, não esquecer que estamos em simultâneo a gravar para o canal República e para o canal Portugal TV, os dois no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, e que seja de manhã, de tarde ou à noite, um grande abraço a todos os imigrantes, aqueles que devem contar mais que o poder económico ou as remessas, aquelas chamadas remessas que enviam todos os anos, porque Portugal não é só Portugal continental e ilhas, é sobretudo a diáspora, e a diáspora é feita de milhões de pessoas, pessoas que nunca tiveram o valor devido, e hoje, com pessoas como o Zé Dias Fernandes, que eu sei, porque eu conheço e vejo o trabalho que ele faz, merece uma oportunidade. Por isso, dia 18 de maio, não se esqueçam, José Dias Fernandes, o vosso candidato pelo Círculo da Europa. Até breve. Foi Carlos Medeiros, canal República, em colaboração com Portugal TV.